Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema As Situações Difíceis, cuja bibliografia está na descrição deste vídeo. E para conversarmos a respeito, está presente aqui conosco a nossa irmã Rosa Festugato, trabalhadora do Movimento Espírita. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Vanderlei. Boa noite a todos, para os queridos amigos que estão conosco nessas palavras consoladoras. Nós abraçamos a todos com muito carinho e agradecemos o convite de estarmos novamente aqui para falarmos da nossa doutrina espírita. Me parece que todos nós passamos por horas em situações bastante difíceis. Qual a razão de termos momentos difíceis em nossas vidas, Rosa? Pois é, Vanderlei. A lei de causa e efeito nos explica o motivo das aflições dos seres humanos. As dificuldades que nós vivemos são reflexos da nossa conduta moral, do nosso caráter e, sobretudo, das ações praticadas no nosso passado. Também pode ser uma aprovação que nós pedimos ou ainda uma missão. Assim, amigo, nós entendemos que as dores que hoje estamos passando tiveram uma causa, uma origem, que pode estar nesta existência ou em existências passadas. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes, bem distintas. As que são geradas na vida presente e as que têm origem nas vidas passadas. E é muito consolador, não é mesmo? Nós sabermos que nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. Saber que não somos vítimas, e sim os protagonistas das nossas dores. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio para levar o bem ou o mal às nossas vidas. Quer dizer, somos livres na semeadura, porém, não teremos a mesma liberdade na colheita, pois somente colheremos aquilo que plantarmos. É lei isso. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Disso ninguém escapa, nesta ou em outra existência. Então, nós devemos ter em mente que os nossos sofrimentos atuais não foram dados por Deus. Muitos pensam que Deus está castigando, mas Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário. Deus nos dá oportunidade de vencermos o mal, reparando os nossos erros do passado. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos dá subsídios para sofrermos sem desespero, entendendo que uma razão existe para as nossas dores e que não somos vítimas, que nós construímos o nosso sofrimento ou a nossa felicidade. Nos diz Leon Denis, num livro que nós gostamos muito, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz assim: a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Então, meus amigos, nós entendemos
que a dor incomoda, não é mesmo? Ninguém gosta de sofrer, mas ajuda a nos tornarmos melhores, ajuda na nossa evolução. Até os grandes missionários sofrem. Logicamente que não é para reparar os erros, não como uma expiação e nem como uma aprovação, mas como um motivo de o ajudarem a se manterem no prumo certo. Um exemplo que nós temos é Chico Xavier. Ele lidou com o sofrimento desde o nascimento. Por que será? Porque ele pediu, porque ele sabia que a dor o ajudaria a manter a fidelidade nos seus propósitos. E talvez as facilidades do mundo desviassem dos bons propósitos. Então, nós entendemos que a reencarnação permite repararmos parcial ou integralmente os enganos do passado. É isso. Que maravilha esse conhecimento, né? Que atitudes podemos tomar, Rosa, para melhorar as situações difíceis? Então, a revolta nós devemos evitar, a ira, a indignação e buscar, meu amigo, a resignação. O psiquiatra Sérgio Lopes, eu gosto muito, ele no livro Código do Monte, ele diz que a resignação no sofrimento é construtora da felicidade. Ele nos diz ainda que é a vida convidando-nos a desenvolver a resignação, grande virtude ensinada por Jesus. Quem não se resigna, diz ele, está sempre sofrendo. A resignação, então, é a virtude que faz com que aceitemos aquilo que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando nós queremos mudar o irremediável. E é tão comum nós querermos fazer isso, infelizmente. Mas quando o Sérgio Lopes fala na importância de nós nos resignarmos, ele não está dizendo para que nós nos acomodemos. Ele está dizendo que nós precisamos ter a capacidade, que nós temos que ir em busca de ficar quietos, de meditar, de não ficarmos reclamando, de não nos desesperarmos. E ele fala ainda que não é só com palavras que nós nos desesperamos, que nós reclamamos, mas também com emoções. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções. E ele nos orienta ainda que desenvolver a resignação, nós desenvolvemos junto a resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de uma pessoa de poder enfrentar fortes traumas, passados e presentes, sem se entregar. E ele diz ainda que isto é saúde, tanto física como espiritual. Então, é a luta nossa, buscarmos a resignação e a resiliência nos momentos de aflições. Também é muito importante fé em Deus para nós vencermos as nossas dores. Muita oração, muito trabalho no bem, pois ajuda o próximo, faz com que as nossas dores sejam diminuídas pelas alegrias que nós sentimos ao praticarmos o bem. Vale a pena praticarmos a caridade em todos os momentos, no seu amplo sentido. Deus jamais nos abandona, meus amigos, e não coloca fardos pesados em ombros frágeis. O nosso fardo, o nosso sofrimento é proporcional às nossas forças. Também, o que é muito bom é ter a certeza que somos espíritos imortais, que toda dor tem sua razão de ser e que nos espera um futuro de alegrias, porque fomos criados por Deus para sermos felizes. E o nosso progresso espiritual, que a dor, porventura, que nós estamos passando nos causa, vai nos trazer
alegrias no nosso futuro. E vamos sempre ficar pensando o que será que esse momento difícil quis me ensinar. Vamos parar para pensar, como diz Luiz Sérgio, parando para pensar, nos aquietando, meditando. Então, procuremos valorizar, queridos, o que é do espírito. Vale a pena recordar as verdades libertadoras que Jesus ensinou. E não haverá daí motivos para desespero. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo nós também. E a certeza de que os sofrimentos podem nos levar, se nós aprendermos com ele, a sermos felizes. E nós não precisamos sofrer para ser feliz. Isso que é bom de tudo, porque o apóstolo Pedro, nos diz assim: o bem cobre uma multidão de pecados. O que significa? Que nós podemos reparar os erros do passado fazendo o bem. Mãos à obra, então. Isso é muito alentador, que com o bem nós reparamos o mal do passado. Isso aí, Vanderlei, querido. Tudo bem. Rosa, pelos esclarecimentos trazidos, nós somos soberanos em nossas decisões, o que é o livre-arbítrio, trazido e bem esclarecido por Allan Kardec. E, consequentemente, temos a colheita do plantio. Correto? Certo. É isso mesmo, Vanderlei. Nós somos responsáveis pela plantação e colheremos aquilo que plantamos. Como falamos, é lei. Não podemos colher diferente da nossa plantação. Por isso, Jesus, como ele sabia que nós ainda teríamos um plantio não muito bom, ele nos trouxe: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O que Jesus quis nos ensinar com essa bem-aventurança tão maravilhosa? Ele nos ensina que se nós suportarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos com coragem, com fé, com resignação, estaremos nos libertando dos nossos erros cometidos no nosso passado. Quer dizer, da nossa plantação que nós fizemos, então. E vamos aprender, assim, a reparar as faltas, evoluindo o nosso espírito rumo à felicidade. E ele promete a felicidade, porque ele diz: serão felizes. Só que essa felicidade é no futuro. Ele não diz que nós vamos conseguir ser felizes enquanto estivermos sofrendo. Porque enquanto nós sofremos, é difícil sermos felizes. Mas, aprendendo com essa dor, nós estamos em busca do nosso aprimoramento moral e, logicamente, em busca da felicidade tão almejada, e começaremos a plantar melhor, porque nós vamos entender que depende de nós, do nosso livre-arbítrio, como tu falaste. Então, joguemos boas sementes no solo, nesse solo da nossa vida que nós estamos hoje, para que colhamos cada vez mais alegrias. Plantemos o bem, plantemos a caridade, a conquista das virtudes, fazendo a nossa transformação interior. E tenhamos certeza, amigos queridos, que se nós estamos sofrendo hoje, tudo passa. Um dia, e esse momento difícil de hoje, nós vamos vencer. Vamos, então, enfrentar com resignação, como já falamos, com paciência, porque sempre após a tempestade vem o sol. Tudo tem solução, queridos. E aquilo que não tem solução já está solucionado. Então, para encerrar, pensemos sempre nessa frase: não vamos dizer ao que nós temos um grande problema. Vamos dizer ao nosso problema que nós temos um grande Deus, que está sempre nos acompanhando. Agradecemos, então, a colaboração da nossa irmã Rosa Festugato, que nos trouxe grandes elucidações sobre o tema, que são pertinentes aí à nossa rotina diária. Então, passo as suas considerações finais, Rosa.
Então, nós agradecemos do fundo dos nossos corações essa oportunidade e abraçamos novamente a todos que estão conosco com muito carinho. Até uma próxima. Até a próxima, Rosa. Agradecemos aos ouvintes, foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo programa.